Vamos ouvir agora, continuando adorando ao Senhor, pastor Leandro Sosa, pastor da nossa igreja, Assembleia de Deus, lá em Araruama, também convidado pelo nosso pastor Jonatas Pratos, para estar pregando também nesta abençoada igreja. Pastor Leandro Sosa, por favor. Recebamos o pastor Leandro, aplaudindo o Senhor. Glória a Deus. Deus seja louvado. 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 Quantos levantam as mãos e confirmam que Deus seja louvado? Queridos, recebam da minha parte a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Enquanto vocês vão achando essa riqueza bíblica, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. Louvar a Deus por esses dons, por esses talentos que nós temos dentro da casa de Deus. É uma alegria estar aqui, compartilhando dessa beleza, compartilhando dessa presença, rever adoradores extravagantes, servos de Deus, poder compartilhar uma palavra do coração de Deus para a sua vida. Louvar a Deus pela vida do pastor que está representando o Bispo Abner, que não se faz presente. Quero agradecer o Bispo Abner Ferreira por essa oportunidade, o pastor Orivaldo Prates, o seu filho, o pastor Jonatas, muito obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe. Os demais obreiros que estão aqui, que trabalham nesta casa, que Deus em Cristo abençoe, desde os que me receberam lá na porta, os que me conduziram ao estacionamento. Muito obrigado, é uma alegria poder estar com vocês. É difícil, irmãos, você assumir o microfone agora, depois dessa presença bendita. É difícil você trazer uma palavra. A vontade que nós temos é só de voar, não é verdade? É complicado. Enquanto eu vou me ambientando, é a primeira vez que eu estou aqui na catedral. Eu já preguei quase em todas as catedrais de Madureiras do Brasil e fora do Brasil, e eu moro aqui perto, e é a primeira vez que eu estou aqui. Estou ganhando esse presente. Faço aniversário segunda-feira, e eu entrei aqui 2 vezes. Uma foi para falar com o pastor Camilo, fiquei lá na porta. A outra foi para ser consagrado ano passado. E a terceira vez que eu entro é hoje, para falar uma palavra para vocês. E eu estou muito feliz de estar aqui. Quero louvar a Deus pela vida de alguns companheiros, de alguns amigos que estão aqui. Pastor Davi Vitor, quem eu amo, cantor, louvor aqui. Eu sou fã número 1. Se tiver o fã número 1 aí, eu sou o fã 001 do David Vitor. Delino Marçal, Deus abençoe, viu, meu amigo? Obrigado por estar aqui, louvando a Deus. Meus amigos pregadores que estão aqui, Deus abençoe. Maurinho me trouxe. Isa, Deus abençoe. O Gelde está aí? Ah não, manda um abraço lá para ele, tá bom? Pastor Rodrigo Monteiro, os demais, pastor Leonardo, Deus abençoe, tá? Muito obrigado pelo carinho de vocês. Renan, cadê o Renan? Deus abençoe. A Thalita, a esposa, está aí, Deus abençoe. Quantos estão interessados em ouvir uma palavra? Irmãos, eu vim com a minha filha mais velha. Nós viemos de viagem, ela está aqui comigo, e nós ficamos ali no estacionamento esperando o pastor Maurinho chegar. E ela me perguntou: pai, o que o senhor vai pregar? Aí eu disse para ela assim: eu vou esperar eu ajoelhar lá no púlpito para Deus falar comigo. Aí ela disse assim: mas se Deus mandar o senhor falar uma coisa que o senhor não está preparado? Eu falei: é difícil Deus mandar eu falar uma coisa que eu não estou preparado para falar. E eu confesso, irmãos, que eu cheguei aqui com uma mensagem no coração, mas eu vou deixar. Eu sei que vocês estão ansiosos para ouvir a Isa, mas eu vou deixar esse manto com ela. Eu quero ir embora para casa dormir em paz.
Não é questão de entregar o rolo, não. Pelo contrário, eu vou entregar o rolo. Não é isso. Pastor Leonardo assoprou. Eu vou pôr o dedo, a Isa vem assoprando. Mateus 24. Por favor, queridos, Mateus 24. Quantos acharam? Eu queria fazer essa leitura porque, por causa do tempo, para eu não precisar contextualizar na introdução, então eu vou fazer a leitura, ela é um pouco extensa. Mateus 24, por favor. Veja o verso. Vamos ler a partir do verso 1, eu vou saltando alguns versículos para a gente chegar até onde eu quero, por favor. Saindo do templo, Jesus ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para mostrar-lhe a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximando dele os discípulos, em particular lhe pediram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e dos fins dos tempos? Verso 11. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Verso 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o... Dê um salto, por favor, para o verso 30. Perdão, 29. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do firmamento e os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta e ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma extremidade do céu à outra. Por favor, fixe a sua atenção. Verso 32 está a primeira chave. Aprendei agora esta parábola da figueira. Quando já os ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu, a terra passará, mas as minhas palavras jamais passarão. Glória a Deus. Você está com a sua Bíblia aberta? Veja o verso 37. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Glória a Deus. O meu amado do teclado, você pode só me dar um minutinho? Fica preparado aí já para você entrar logo em seguida. Obrigado. Tome a mão de alguém, com gentileza. Pergunte para ele assim: você acredita no arrebatamento? Obrigado por sua gentileza. Diga para ele: se você acredita no arrebatamento,
você não pode viver em pecado. Obrigado. Meus amados, nós estamos sendo testemunhas da história bíblica diante dos nossos olhos. Há uma grande convergência dos sinais que antecedem o governo mundial. Quem está estudando e quem é acadêmico em filosofia, uma das matérias que está sendo dada agora nos altos colegiados e nas altas cadeiras é sobre o governo mundial. Será que ele existe? Será que ele já está operando? Será que está no nosso meio? A filosofia já está debatendo uma matéria que a Bíblia vem falando há muito tempo, sobre o governo único. Esse capítulo 24 é um capítulo que fala sobre algumas leis. Se você não perceber a leitura, parece que só está falando de uma coisa, quando na verdade não está falando de uma coisa. Jesus está falando de várias coisas. Se você não conecta no texto, parece que Jesus está falando só do arrebatamento, e por incrível que pareça, não está. Jesus está falando do que antecede o arrebatamento, pós-arrebatamento, como será o arrebatamento, o que vai acontecer no arrebatamento, o que vai acontecer no milênio, antes do milênio, depois do milênio, tudo nesse capítulo. O capítulo número 24 também vem dizendo de uma aceleração dos últimos dias. Então no capítulo 24 há pelo menos 7 leis de aceleração para o tempo da igreja. Algumas leis: lei da acumulação, lei de aceleração, lei de liberação, lei de interpretação, lei de revelação. Tudo no capítulo de número 24. E o capítulo de número 24 parece que começa meio que embolado, porque ele diz assim: vê o templo, e eles dizem: olha a beleza do templo, e Jesus diz: isso vai desabar, mas não vai ficar pedra sobre pedra. Jesus está falando de um tempo dentro de um tempo que vai revelar um outro tempo. Os discípulos se confundem. No Monte das Oliveiras chegam perto de Jesus e faz a pergunta, e é aqui que eu gostaria que vocês prendessem atenção, porque não é uma pergunta, são 2 perguntas. Eu fiz questão de frisar. Quais foram as 2 perguntas? Quais são os sinais do fim dos tempos e da sua vinda? A pergunta não é qual é o sinal da sua vinda. A pergunta também não é qual é o sinal do fim dos tempos. A pergunta é: qual é o sinal ou os sinais de 2 coisas? Fim dos tempos e da sua vinda. Jesus então começa a discorrer o que seria o modelo da sua vinda e dos últimos dias. Então Jesus fala 2 coisas. Primeiro, ele diz assim: olhe para a figueira. Vocês sabem interpretar os tempos. Quando as formigas não aparecem, haverá chuva. Quando o vento sopra ao contrário, vem chuva. Quando o céu tiver turvo, vocês sabem que vão vir chuva. Quando a árvore seca, vocês sabem que vão mudar a estação. Quando nasce o fruto, a flor, você sabe que vai frutificar. Olhe para a árvore. Se você não presta atenção, parece que Jesus está falando de 2 coisas numa só, quando na verdade não é. Porque você continua lendo comigo e ele diz assim: e como foi nos dias de Noé? Ora, se ele falou da figueira, por que ele fala dos dias de Noé? Quando ele fala da figueira, ele está falando para fora. Quando ele diz dos dias de Noé, ele está falando para dentro. Quando ele fala, olha para a figueira, ele está falando sobre o poder de interpretação. Para fora, cientistas,
biólogos, ateus, espíritas, matemáticos, físicos, teólogos, sociólogos, antropólogos, hereges, ímpios. Quando ele diz, e como foi nos dias de Noé, ele está falando da lei da revelação. Crentes espirituais, obreiros, pregadores, cantores. E aqui está respondido algumas questões que me parece, e eu estou vendo muito jovem aqui, me parece que muitos estão equivocados com certas questões que esse texto responde. Primeiro, é que Jesus fala sobre ser igreja e estar na igreja. Uma coisa é estar na igreja, outra coisa é ser igreja. Muitos que estão na igreja não são igreja, e muitos que não vieram esta noite são igreja. A minha geração está com um problema de interpretação, e é justamente o que o anticristo tem afetado no cognitivo espiritual do povo de Deus. Parece que nós estamos vivendo uma robotização do culto, da pregação, da adoração, da vigília. Estamos robotizados. E eu poderia dar uma prova pedagógica aqui, eu não quero dar porque vai parecer manipulação, mas eu já vou entregar a prova. É como se eu dissesse para você assim: coloque a mão agora aí, coloque agora a mão aí, ó, coloque a mão na sua bochecha, coloque a mão na sua bochecha. Veja que a maioria levou a mão no queixo. Por que você levou a mão no queixo mesmo ouvindo bochecha? Porque você me tem como um referencial falando para você. Então o referencial dita, o referencial manda, o referencial comanda. Você precisa estar com a tua mentalidade muito despertada para não ser levado por qualquer vento de doutrina, por qualquer manifestação ou manipulação daqui de cima. Eu disse, coloca a mão na bochecha, e muita gente levou a mão no queixo. E é justamente essa robotização que tem entrado dentro da igreja, confundindo certas pessoas. As pessoas estão admitindo estar na igreja, elas gostam de vir na igreja, elas caminham para a igreja, elas tiram selfie na igreja, elas fazem vídeo na igreja, elas compram roupa para estar na igreja, elas fazem coleção de autógrafo, coleção de CD, elas brigam pelos seus ídolos, elas vêm aplaudir o seu ídolo, elas carregam o seu ídolo, elas defendem a sua denominação, elas defendem os seus cantores, ela defende os seus pregadores, ela defende os seus pastores, mas elas esquecem de ser igreja, porque quem é igreja não se mistura com o joio. Esse texto vem respondendo o que é ser igreja e o que é estar na igreja. Para você que está do lado de fora, é um poder de interpretação. Olhe para a figueira. Para você que está na igreja, olhe a mensagem, interpreta o profeta, veja a autoridade com que ele fala, veja como é que ele entra para pregar, veja que ele não veio passar a mão na cabeça de ninguém, veja que ele não está interessado numa selfie, veja que ele veio falar o que Deus manda, veja como ele se posiciona. Para você que está do lado de fora, aprenda a interpretar que Deus esta noite não apareceu para fazer um cafuné na tua cabeça.
revelação. E como foi nos dias de Noé? A pergunta é o futuro. E Jesus dá uma referência do passado. O que será daqui para frente? Jesus disse: olhe para o passado. Saiba interpretar o passado. Porque aqui aparece uma outra questão. E eu já encerro. A obra que eu faço e a obra que eu sou. Você não pode confundir a obra que você é com a obra que você faz. E você não pode colocar no teu peito, na tua frente, a obra que você faz com a obra que você é. Porque a obra que você faz é juízo. A obra que você é justiça. A obra que eu faço e a obra que eu sou. Você só pode fazer a obra se antes você for a obra. Mas eu prefiro ser a obra do que fazer a obra. Porque fazer a obra fala de dom, ser a obra fala de fruto. Ninguém vai subir por causa de dom, só vai ser arrebatado quem tiver fruto. E naquele dia muitos dirão: em teu nome eu profetizei dom, em teu nome cantei dom, em teu nome libertei dom, em teu nome voei dom. Jesus vai olhar e dizer: apartai-vos de mim, maldito. Mas naquele dia ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai e possuí por ele fruto. Abra sua Bíblia comigo rápido em Gênesis capítulo de número 6. E vamos conferir o que Jesus está falando com esta geração. E como foi nos dias de Noé. 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 Capítulo de número 6. Versículo. Capítulo de número 6. E nós vamos identificar a obra que eu faço e a obra que eu sou. Capítulo de número 6, a partir do verso de número 14. Capítulo de número 6, a partir do verso de número 14. Faze para ti uma arca de madeira cipreste. Farás compartimento na arca, revestirás de betume por dentro e por fora. Desta maneira farás. O comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura de 50, a sua altura de 30. Farás na arca uma janela, e lhe darás um côvado de altura. A porta da arca porás no seu lado. Farás um primeiro, um segundo e um terceiro andar. Verso de número 22, por favor. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus ordenou. Aqui está a obra que eu faço. Pega a madeira, betuma ela, corta 300 côvados, corta 50 côvados e corta 30 côvados. Depois você vai fazer o primeiro andar, o segundo andar, o terceiro andar. E fez Noé conforme tudo que Deus ordenara. Alguns questionamentos. Primeiro,
Para que eu vou fazer? É que vai cair um dilúvio. E eu estou te avisando com antecedência. Estou te dando tempo para você se preparar. Eu tenho tanto amor por você que eu decidi te avisar o que vai acontecer. Vai encher de água. Pega a madeira e betuma ela. Encharca ela antes dela molhar. Ela vai molhar? Vai. Mas por que tem que encharcar antes de molhar? Primeiro ponto da obra que eu faço é que a madeira fala da nossa natureza humana. A água do dilúvio fala da cultura do mundo. É podre. E Deus não tem problema nenhum em te deixar no meio de Babilônia. Você está achando que Deus está preocupado com Rede Globo? Você acha que Deus está preocupado? Desculpa, mas deixa eu só avisar, porque sempre tem uns haters que pegam um negocinho da gente para torcer na internet. Na minha casa nem TV a cabo tem, se você quer saber. Por quê? Porque eu estou morando em 2 casas simultâneas, então porque eu não assisto, mandei cortar. Minha filha está aqui. Como é que eu sei do que eu vou falar? Porque minha rede social é só de crente. E os crentes postam tudo lá, BBB 18. Você acha que Deus está preocupado com BBB 18? Você acha que Deus está preocupado com essa imundície que existe por aí? Deus disse para Noé: betuma a madeira antes de molhar. Betuma, encharca ela antes dela molhar, para ela não absorver a água podre do mundo. Nós estamos vivendo um tempo de uma geração que se contenta, e desculpa, deixa eu ir com bastante ética para ninguém se ferir. Porque nós estamos no meio de uma geração mimimi, uma geração de Nutella. Então deixa eu ir devagar. Estamos vivendo uma geração que está se contentando em vir para culto para tirar foto, para bater palma, para fazer selfie e para encher o story dele no Instagram. Estamos vivendo uma geração que se contenta em vir passar tempo na igreja. Tudo seco, madeira seca. O que tem na mente é cultura do mundo. O que canta é música do mundo. O que veste é roupa do mundo. Como fala é roupa do mundo. Crente dizendo que tira esse, se jogando no chão. Hoje o Espírito vai te pegar. Encharca a madeira antes. Enche-te do Espírito Santo de Deus. Porque se tu estiver cheio, tu vai na Babilônia, tu vai no Egito, tu vai em Roma, tu vai no inferno.